A paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Lucas. General. Aleluia. Capítulo 1. Evangelho de Jesus escreveu Lucas, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 8. Lucas 1, versículo 8. Pois bom, localizei, eu quero aqui agradecer a Deus. Deus é bom todo tempo. A tua misericórdia para sempre. O que seria o crente sem misericórdia de Deus? Deus é tão lindo que, infelizmente, está se vivendo um tempo que tem crente que acorda e nem agradece a Deus pelo dia que acordou. São incrédulos. Deus abomina esse tipo de crente. Acorda, vai dormir, não agradece a Deus, não ora, acorda todo dia e parece que Deus não se agrada, mas eu creio que é uma igreja que agradece a Deus. E agradece a Deus pela sua casa, pelo seu casamento, pelo pão de cada dia na sua casa, pelas vestes que você veste, pelo seu trabalho, pelos seus amigos de trabalho. Agradeça a Deus em tudo, irmão. Seja grato a Deus. A palavra é que a nossa pastora usa. Gratidão. Queridos, meu coração está ardendo que eu preciso entregar algo de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Ele diz assim o texto, versículo 8, do livro de Lucas 1. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Glória a Deus. Pode nos assentar aqui para dar. Tome vossas assentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, presta atenção. Deus vai falar com a gente. Eu quero pregar sobre promessa nessa noite. E desde ontem, nosso missionário Gelson, Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a tua vida. Obrigado pelo convite. E assim que ele me fez o convite, eu falei: Deus, me dá uma palavra. Aí eu falei: vou ler a Bíblia. Escolhi a Bíblia, eu quero ir em cima da cama lá. E Deus me mostrou promessas. Deus tem coisa boa pra gente, irmão. Falar sobre o livro de Lucas, capítulo 1, vai relatar a história de um sacerdote. Eu quero que você preste atenção, quero que você guarde no seu coração que a promessa que Deus fez para a minha vida e para a tua vida ainda está de pé. Glória a Deus. Porque lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, vai falar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu me empolgo com isso aqui, porque Deus, ele é fiel. E Deus, ele não mente. Eu preciso entregar isso aqui quanto a promessa de Deus está de pé na sua vida e na minha vida. Falar sobre Lucas, capítulo 1, vai falar de um homem chamado Zacarias. Todos nós conhecemos o texto. Versículo 5 começa sobre a história de Zacarias, a sua esposa Isabel. Só que perceba que o texto diz que essa mulher de Zacarias, Isabel, ela não pode gerar porque ela é estéril. E por ela ser estéril, por ela ter isso nela, ela não pode gerar. E por ela não pode gerar, creio eu que causa uma certa frustração no coração de Zacarias. Só que Zacarias é aquele tipo de homem que ele não perde a sua fé. E a Bíblia diz, o texto diz que Deus olha para Zacarias e para Isabel e não vê nenhum defeito neles, porque eles são tementes e fiéis a Deus. Por aí que você se vê, e já entramos aqui, já começamos a ver a dimensão disso aqui, porque Deus, ele é fiel, e se Deus promete, ele garante. Se Deus promete, porque Deus, ele ninguém consegue tirar aquilo que Deus, ele assinou. O diabo, ele pode até lançar os pauzinhos
dele lá no inferno e pode reunir, fazer reunião, organizar todo o inferno para querer acabar com aquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a sua vida. Só que Deus falou, é um Deus tão fiel que Ele falou: eu garanti, eu falei, eu garanto que eu prometi para a minha igreja. Só que infelizmente nós somos um povo que quebramos a comunhão com Deus. Lá no Jardim do Éden, foi falado isso ali ontem na ministração do nosso missionário Júlio, que foi uma pregação extraordinária. Foi falado que lá no Jardim do Éden foi quebrado o pacto, a aliança de Deus com o homem. Haja vista que o homem, a mulher, o homem, Deus e a mulher no Jardim do Éden entravam em comunicação, conversavam. Só que vem a serpente agora oferece a mulher participa daquela fruta. Deus falou: toca naquilo, toca em tudo aquilo que você quiser, vocês dois quiserem tocar no jardim, pode tocar, mas aquela árvore lá no meio não toca, porque se tocar vai conhecer da verdade e do conhecimento do bem e do mal. Então eles sabiam e eles tinham a noção que se eles tocassem, desobedecessem aquilo que Deus ortogou no coração para eles iriam desobedecer e a partir disso ia quebrar a aliança com Deus. Haja vista que a serpente vem agora manifestada, apresenta a fruta, a mulher come da maçã, chama o homem participa também daquilo, e ali foi quebrado toda a aliança do homem com Deus. Então Deus, todos os dias, Deus bradava no céu, falava, chamava o homem: Adão, Eva. Antes disso, se apresentava diante de Deus. Só que depois do pecado, ele se escondia. Por quê? Porque o pecado já tinha sido revelado. Então aqui foi quebrado a aliança. Mas Deus, eu não quero falar sobre isso aqui, mas só para você ter uma noção, quando o homem se distanciou de Deus. Mas Deus, ele é tão bom que Deus falou: eu tenho algo ainda com Israel. Haja vista que lá no Êxodo, você vai perceber que Deus agora coloca no coração de Moisés para tirar o povo do Egito, porque Deus é misericordioso. Você vai entender isso aqui quando a gente chegar em Lucas primeiro. Perceba que Deus agora usa Moisés agora chega até Faraó, liberta o povo vai para o Egito, o povo vai para o deserto. Deus falou: tem uma terra que manda leite e mel para vocês todos. Se andar segundo a minha obediência, vai contemplar a terra prometida. Só que infelizmente muitos agora vão se corromper. Hoje eu não quero chegar em Lucas. Muitos vão se corromper e vai quebrar e vai desobedecer a Deus. Muitos vão murmurar no deserto, muitos vão questionar com Deus e vai agora, muitos não vão contemplar aquilo que Deus tinha para eles. Muitos vão perecer, muitos vão voltar, muitos vão desanimar em meio ao deserto, em meio aquelas adversidades que eles estavam no deserto. Só que perceba que Deus falou: tem uma terra que manda leite. Moisés, fala para eles que eu tenho algo lindo para eles. Moisés, fala para o meu povo não desanimar, Moisés, porque eu tenho coisa grande para eles. Parece mente de pregador aqui, parece que eu vejo Moisés olhando para Deus, Deus, o povo está falando. Moisés, fala para eles não desanimar, porque essa é uma das promessas. Eu quero pregar sobre promessa aqui nessa noite. E qual é o tipo de promessa que Deus tem na nossa vida? Deus tem a promessa da vida eterna. Isso é uma promessa, porque Deus fala que teria a vida eterna para a gente, se a gente ser fiel a Ele. Promessa é essa que Deus também fala: olha, o meu filho vai vir na terra, ele vai se esvaziar de si, vai descer na terra, vai andar com o pecador, vai curar paralítico, vai expulsar demônios, vai fazer prodígios, maravilhas na terra. Mas um dia ele vai subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Isso também é uma promessa. É a promessa do Espírito Santo. Aquele quando você está chorando, com gemidos inexprimíveis, que você está no canto da tua casa, oh glória, você está dentro do teu quarto chorando, gemendo, está triste, cabisbaixo, alguém falou algo com você, desanimou, você está frustrado, frustrada, com vontade de parar, de desistir, de sair da igreja. Aí o Espírito Santo está do teu ladinho, ele fala: não desiste, não para, porque a jornada é grande. O filho foi, mas o pai enviou o Espírito Santo, que eu sou eu. Estou do teu lado e não vou te... Eu estou sentindo a graça de Deus. Ajuda o pregador nessa noite.
Vamos lá no texto. Então a promessa ela é fiel. Mas Deus fala, não desista da promessa. E eu vejo uma promessa muito extraordinária. Eu vejo uma promessa magnífica na vida de Zacarias e de Isabel. Meu Deus! Porque haja vista, se você for ler o texto, se você for ler a escritura, se você for lá escolher a Bíblia, você vai perceber que quem era Esther naquela época era uma pessoa que era segundo. A chavista disse que Eucana tinha duas mulheres, Penina e... Quem era Esther, Ana ou Penina? Por quê? Porque na época, segundo a tradição, o homem tinha o direito de ter duas ou três mulheres, porque uma certamente era Esther. Era por isso que Eucana tinha duas mulheres, porque uma gerava, a outra não gerava. Isso causava uma irritação, isso causava uma tristeza, melhor dizendo, no coração de Ana, porque Ana via a sua adversária gerar, mas ela não gerava. Então Isabel é estéril. E quem era estéril na época era desprezada, recanteada. Mas Isabel não perde a esperança, porque se for ler o texto, ambos eram avançados em idade. Glória a Deus. Mas eu posso ver algo de Deus aqui para você, porque trouxe glória aqui. Quando Deus quer dar algo para você, eu vou liberar isso aqui. Glória a Deus. Quem pegou ali? Quando Deus quer dar algo para você, quando eu falei que Deus, quando Ele promete, Ele garante, e Ele é fiel para garantir aquilo que Ele falou. Quando Deus garante algo na sua vida, Deus não quer ver se você é preto, se você é negro, se você é pardo, se você é albino, se você é caboclo, se você é índio. Quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir na tua vida e na minha vida. Deus não é cor e nem nacionalidade, não. Ele é fiel para cumprir na sua vida e na minha vida. Graças a Deus. Deus não está olhando nacionalidade, se fala inglês, espanhol, ou se é doutorado, ou se é você tem teologia, bacharelado. Deus não está olhando, Deus se entrega a vitória, Deus é fiel para cumprir promessas. E eu estou pregando uma palavra, eu estou pregando Deus que Ele é fiel em promessas. Deus Ele é fiel em promessas porque Deus Ele garante. Vamos deixa, eu preciso concluir. Perceba que o texto ele é fiel em dizer que Zacarias era um sacerdote, tinha sua esposa Isabel, só que Isabel está em casa. Zacarias fazia parte de um grupo sacerdotal. Se ele fazia parte de um grupo sacerdotal, nunca, e eu estudando isso aqui, falei, Deus, por quê? Se Zacarias fazia parte de um grupo sacerdotal da época, que tinha alguém além deles, porque ele era um homem que tinha postura, vamos dizer assim, é como se fosse um pastor. O pastor ele lidera. Então tinha alguém naquela época que liderava os sacerdotes. Então eles estão em grupos. Zacarias está dentro de Jerusalém. Só que a Bíblia vai dizer que Zacarias em nenhum momento imaginava passar na cabeça dele que ele seria contemplado para entrar dentro do templo. Sabe o que é isso aqui? Com Deus não tem sorte. Com Deus é Deus e é Deus e pronto, acabou. Tem gente que fala assim, foi sorte que fulano ganhou o carro. Foi sorte que fulano não morreu. Foi Deus, pronto, acabou. Deus não depende de sorte porque Ele já é sorte. Então aqui não foi sorte de Zacarias, foi Deus que apontou o dedo de Zacarias e falou, Zacarias, certamente Deus falou, é você hoje que vai entrar dentro do templo. Porque se você ler o texto, eu fui ler, e eu leio o texto, eu falei, Deus, era um grupo de mais ou menos 22 a 25 sacerdotes dentro do templo de Jerusalém. Só que eles estavam reunidos lá de fora. Eles pegavam incenso, estavam em suas mãos. Olha só a função do sacerdote. Zacarias fazia parte. Só que a Bíblia diz que Deus via coisa boa. Deus via em Zacarias e em Isabel virtudes, prazer e fidelidade.
Isabel questionar por Deus. Isabel tinha todos os motivos para questionar por Deus. Deus, eu sou estéril, não posso gerar. O meu marido, apesar que eu estou já velhinha, avançada em idade, mas eu queria ter a honra, o prazer de, na minha velhice, gerar um filho para o meu esposo Zacarias. E a Bíblia diz que eles oravam constantemente. Olha aqui, foi falado em oração por esses dias, nessas campanhas. A oração tem poder, viu? A oração tem seus efeitos. Eles oravam constantemente. Isso aqui é um texto. Só que a Bíblia diz que Isabel está em casa. Zacarias foi fazer o seu trabalho, a sua função de sacerdote. Ele está no meio de 23 a 24 sacerdotes. E no meio deles ali, eles estão fora, lá de fora, para entrar no templo. Só que o texto diz que alguém chega para ele, o mestre, o chefe, o sacerdote chega. Vamos fazer agora aqui um sorteio, uma espécie de escolha. E aquele que cair, porventura, sorte, será aquele escolhido para entrar dentro do templo. Zacarias não imaginava que era ele, mas Deus sabia que era Zacarias. Porque Deus já tinha assinado no céu. Foi por isso que eu falei que Deus, ele é fiel, ele garante a vitória, porque as promessas de Deus se cumprem. Amém. E aquilo que Deus prometeu na vida de Zacarias e de Isabel estava para se cumprir naquele dia. Aleluia! Eu acho lindo, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que eles estão unidos. E cai a sorte de Zacarias. Perceba que tinha vários outros sacerdotes. Mas justamente Zacarias. Sabe por quê? Porque Deus queria que caísse em Zacarias a sorte. Era ele que tinha que ir para dentro do templo. Não era outro sacerdote, porque ele tinha vários. Deus queria Zacarias, porque a promessa iria se cumprir na vida de Zacarias e de Isabel. Você está no texto? Zacarias pega o incenso, se despede dos sacerdotes, e eles vão ficar cá esperando do lado de fora. Só Zacarias, porque naquela época, segundo a tradição sacerdotal, quem poderia entrar dentro do templo, ou quem tinha o privilégio da missão, ou quem tinha a honra de entrar, era quem ia levar aquilo que era para oferecer para Deus. Ninguém mais, ninguém poderia entrar de intruso dentro do templo para levar sacrifício ou adoração para Deus, ou algo do povo, para levar para Deus, se não fosse um sacerdote escolhido, lugar e sorteado. Zacarias entrando. O seu sacerdote fica do lado de fora. Meu Deus. Zacarias entra com incenso. Aleluia. Para queimar e para levar em adoração a Deus. Entra dentro do templo, fecha a porta. O sacerdote lá de fora. Zacarias sozinho. Chega no altar. Ajoelha. E aqui vai uma revelação terrível. Zacarias entrou dentro do templo, ele foi para onde? Para o alto? Não, você não está aqui. Zacarias foi para o alto? Foi para o altar. E aqui vai a primeira revelação. Se eu quero milagre, eu estou te trazendo para o altar. Aquilo que eu preciso, eu trago para o altar. Ana trouxe para o alto. Oh, glória, estou sentindo a graça de Deus aqui. Quer vitória? Traga o teu choro, o teu gemido para o altar. Ai, irmão, mas como assim? Não estou entendendo. Traga para o altar. Aquilo que você talvez você não consegue, traga para o altar. Deus está falando, traga a tua necessidade para o altar. Porque no altar ainda tem fogo. No altar ainda tem chama de fogo. Porque a minha Bíblia diz em Levítico capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. No altar ainda tem segredos. No altar ainda tem secreto. No altar ainda tem fogo. No altar ainda tem revelação. No altar ainda tem voz de Deus. No altar ainda tem chama do Espírito Santo. É no altar
Deus ainda se manifesta no altar. Deus ainda se revela no altar. Porque se você for ver o que é altar na Bíblia, Elias vai edificar o altar. Elias vai quebrar tudo, vai derrubar tudo, vai fazer um novo altar para Deus. Cava uma valeta, pega pedra, pega madeira, vai fazer um novo altar. É no altar que ainda tem secreto, é no altar que ainda tem voz de Deus. É no altar, traga pro altar, traga pro altar. Deus está falando, traga teu choro. Porque no altar ainda tem milagre, no altar ainda tem voz de Deus, no altar tem presença. Deus está falando para alguém aqui, você está deixando de trazer para o altar, para levar para a gente que não vai resolver o teu problema. Traga para o altar. Deixa eu ver quem vai trazer. Nós estamos vivendo um tempo que eu prefiro levar para a irmã e para o irmão que não vai resolver a minha situação do que eu trazer para o altar. Traga para o altar. Traga para o altar, porque o irmão não vai resolver a tua situação, a tua vizinha não vai resolver a tua situação, o teu patrão não vai resolver a tua situação. Quem vai resolver é ele. Primeiro vai depois virar. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Deus está falando, tem crente que está esquecendo do altar, tem crente que está distanciando do altar. Mas como assim, irmão? Não estou entendendo você mais claro. Você está se distanciando do altar e está esquecendo de trazer a tua necessidade para o altar. Traga para o altar, porque o altar tem milagre. O altar tem milagre. Mas Zacarias está no altar. É a vez dele, era a vez dele, foi contemplado para isso. Ele desce com um sinal de reverência, de respeito a Deus. Pega o seu incenso. Faz a sua função como era de direito dele. Fazer o teu dever de sacerdote. Só que Deus já tinha escutado a oração de Zacarias e a necessidade de Isabel. Deus conhece a tua necessidade. Deus conhece o que você precisa, varão. Deus conhece o que a pastora Tu precisa, porque quem contempla o coração dela não é ninguém, é Deus. Deus sabe a necessidade, querido, de cada um de você. Deus sabe o que a missionária Jéssica precisa, porque Deus é um Deus que sonda a intimidade, o íntimo. Aquilo que o pastor não pode, mas Deus pode, porque Deus, Ele sonda. Deus, Ele conhece. É por isso que a minha Bíblia diz que os olhos de Deus estão com chama de fogo. Deus é, nós somos criaturas, Deus é o Criador. Deus, Ele conhece tudo, conhece todas as coisas. Então Deus sabia o quanto seria importante, já na velhice de Isabel, gerar uma criança. Isabel tinha aproximadamente 60 anos de idade, uma mulher já com rugas, a sua pele já desgastada, já queimada, já toda debilitada, porque já era uma senhora de 60 anos. Zacarias avançado de idade, já velhinho. E aqui para nós aqui, posso dizer isso aqui, o que jamais passa em nossa mente, uma mulher já avançada de idade, né? Gerar, já velha e poder da luz. Só que para Deus não tem impossível. Para Deus tudo é possível. Eu estou trazendo para alguém que está perdendo essa esperança. Tem pessoas aqui que entrou desesperançados. Não acredita mais que Deus faz milagre. Parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus me abandonou. Deus olha para a irmã do ciclo de oração, não olha para mim. Eu vou falar isso aqui. Deus olha para o irmão do chama de fogo e eu vejo Deus prosperar a vida dele, mas parece que Deus não olha para mim. É porque o tempo de Deus chegou na sua vida. Está chegando e você não está percebendo. Eu estou pregando sobre promessa aqui, a promessa vai chegar na sua vida. Aguenta mais um pouquinho. Eu estou sentindo Deus aqui. Aguenta mais um pouco. Está doendo. Aguenta.
aguenta mais um pouquinho, porque a promessa ainda está de pé. Pastor Arthur, não desista porque está de pé. Missionário Felipe, não desista. Missionário Edmilson, não desista porque está de pé. Eu creio. Se Deus prometeu na vida de Isabel e Zacarias, já velho, já idoso, porque Deus não promete na sua vida, não vai cumprir na sua vida, na minha vida. Nós criando, entre aspas, nós mais louquinhos. Vamos ver se finalizar. Só que Zacarias bateu uma presença angelical. Zacarias bateu uma presença angelical. Zacarias está ajoelhado, fazendo a sua função que era de direito. E ele tinha que fazer aquilo que era direito dele. E ele recebeu aquela honra de ser ele para entrar dentro dele e levar os santos. Só que quando Zacarias está de joelho, aparece Gabriel. Glória! Uma presença que não é da terra, uma presença que é do céu. Glória a Deus. E Gabriel é conhecido como o anjo das mensagens. Ele chega, só que Zacarias está ao lado direito do altar. Ele se manifesta à direita de Zacarias. Zacarias se assusta com a presença de um ser. E ele se assustando com a presença desse ser, que era o anjo Gabriel, o angelical, ele se assusta, e ele se espanta, e fica com medo, tenta retroceder, mas o anjo brava falando: não temas, e não se preocupe, porque o teu Deus, olha só, porque o teu Deus ouviu as tuas orações. Está sua oração. Ele está escutando o que você está precisando. Sabe aquilo que parece ser impossível aos olhos dos humanos? Para Deus se torna tudo possível. Por quê? Se você for ver a lógica do homem, não tem como o homem, se o homem for olhar para você e falar, não era nem para ele, nem para ela estar aqui hoje. Melhor dizer, vou ser mais claro, não era nem para você estar na presença de Deus. O missionário Júnior tem um testemunho terrível, grande. Era para ele estar debaixo de uma sepultura agora, dentro de um cemitério. Mas a misericórdia de Deus, isso pela visão, mano. Só que Deus, a misericórdia alcançou ele. A misericórdia de Deus te alcançou. Ou seja, a visão humana não é a visão de Deus. Deus não olha como o homem vê. Então Deus aqui vê a necessidade daquele homem, daquela mulher. Hoje fala: não temas, não se preocupe, porque o teu Deus ouviu a tua oração. Só que então, porém, e aqui vai doer, mas a gente vai aprender. Sabe o problema da gente? Olha o que o anjo fala: a tua esposa Isabel dará à luz, e porás o nome de João Batista. O anjo já tem um nome. Deus é tão fiel que Deus ele já vem preparado tudo. Preparado tudo certinho. Porque Deus é Deus de completo. Deus não é Deus de metade. Então o anjo já veio com a notícia de o nome do filho será João Batista. E ele não beberá vinho e nem cortará os cabelos. Ou seja, será um perfeito. Só que tem um porém, Zacarias. Você vai sair daqui, mas você vai sair com a boca tampada. Dá para ele sair. Sabe por que a gente, muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente pediu a Deus e fica pelo caminho? É por causa da nossa língua, da nossa boca. Porque a gente fala para pessoas que não estão preparadas para ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. Não, você não pegou isso aqui, vou repetir. É porque a gente revela para alguém que não
É por isso que o anjo falou: Zacarias, você vai sair daqui para fora. Então, um monte de sacerdote do lado de fora te esperando, porque já está na hora de você sair. Mas você vai sair com a sua boca aqui, ó, e você vai sair mudo. Não vai falar uma só palavra, porque o anjo trancou a boca de Zacarias. E aqui lá vai morrer, mas a gente aprende. Porque se Zacarias saísse, recebeu a notícia do anjo, saísse do lado de fora, saísse espalhando: Deus manda dizer, vocês sacerdotes, amigos, companheiros, a minha esposa vai gerar, Isabel vai gerar, porque o anjo Gabriel me visitou lá dentro, e o anjo falou que eu vou ser pai. Certamente isso seria o que Zacarias ia falar. É por isso que Deus trancou a boca de Zacarias. Aprende a ficar quieto. Verdade, aleluia. Glória. Já finalizo. Aprende a calar a boca. Você está fazendo algo? Ó, Provérbios. passa um zipzinho aí na sua boca e fica quietinho. Quando alguém for ver, o milagre já foi concluído. Porque lá vai. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir e para ver o seu milagre, viu? Porque primeiro, tem pessoas que vai ver você falando e vai murmurar: não é de Deus não. Para de ser sonhador. Bora para a Bíblia. José estava no campo. Primeiro ele tem um sonho. Primeiro ele ganha a túnica. Até que a túnica ainda passa. Até que a túnica ainda passa. Mas quando eles estavam no campo com seus irmãos, o texto vai dizer que ele fala assim: olha, digo eu, o sonho, que os seus peixes se inclinavam diante de mim. Então, por aí você vê que os irmãos começam a murmurar, começam a falar: você é um sonhador. Estrelas, eu vi 11 estrelas, e todas elas se curvavam, fazia parte dos pais e dos irmãos de José. Davi, o seu pai fala: vai ver os seus irmãos que estão na guerra junto com Saul. Davi pega agora água fresca, pega pão e vai até os seus irmãos na guerra com Saul para enfrentar os filisteus lá da Golias. Davi chegando lá, de um lado filisteu, do outro lado Israel, e no meio vale, prontos para guerrear. Davi chega e vê um gigante de 3 metros de altura afrontando Israel. Quando Davi chega, chama um soldado e bate nele e fala: olha, o que está acontecendo aí? Um soldado chega para ele e fala: tem um filisteu aí grande que desafia o povo de Israel. E Davi agora fala: quem é? Pensa que ele é. Sabe o que os irmãos de Davi vão falar? Vai olhar e vai ver Davi. Vai ver Davi. Sabe o que eles vão falar? O que você está fazendo aqui? Porque você não está em casa apacentando o rebanho dos nossos pais. Ou seja, tem pessoas que não acreditam e tem pessoas que não dão crédito para a gente. É por isso que a gente tem que ficar na nossa, orar mais e ficar quieto e deixar Deus agir. Porque às vezes a gente perde a nossa bênção a gente mesmo. Porque às vezes a gente vai contar com pessoas que não estão preparadas, pessoas murmurentas, pessoas que blasfemam, pessoas que falam palavras de maldição, ou falam que você não vai conseguir, fala que você está exagerando demais. Fica quieto, fica quietinho, porque Deus está trabalhando. Deus sabe onde trabalhar. Zacarias fica quieto. Zacarias abre a porta do templo e sai. Só que todo mundo olha para Zacarias e fala: e aí o que aconteceu? A demora foi tanta. Por que tanta demora? Zacarias, ó, e saiu. E Deus ele pegou na
da vida de Zacarias e Isabel. E para a honra e glória do Senhor nasceu João Batista, aquele que vinha abrir caminho para Jesus passar. Livro de Mateus. Oh, glória da baixa. Está João Batista batizando no Jordão. Lá vem Jesus ser batizado por João Batista. Aquele que um dia foi promessa de Deus iria batizar o Filho de Deus. Se coloca de pé. A promessa está de pé, meu. Sabe aquela esposa, sabe aquele filho, sabe aquele marido que você olha assim, olha, a gente olha e fala, meu Deus, parece que não tem mais jeito, pai. O que está acontecendo? Porque fulano não tem influência em me seguir ou em tua presença. Sabe o que é isso? Acredita que a promessa está de pé. Só que muitas das vezes a promessa ela é tão longa e tão prolongada que a gente começa a desistir. Começamos a desfalecer a nossa fé. Porque o que vem primeiro é desânimo, a sua fé desfalece, você deixa de acreditar naquilo que Deus um dia te prometeu. Aí Deus olha para você e fala, não estou acreditando no que a minha filha está pensando. Porque a promessa está de pé. Se Deus prometeu, Ele é fiel. Talvez não seja quando você chegar no outro dia que você acordar, mas talvez chegue daqui um mês, ou por que não daqui 3 meses. É Deus preparando o cenário para a promessa chegar completa. E Deus age em meu coração aqui para dizer para você: se você entrou aqui triste, sai daqui com a esperança que há uma promessa. Quem é estéril não vai ficar estéril pro resto da vida. Eu não sei por que Deus está falando isso para vocês aqui, mas tem pessoas que entrou aqui que tem a vontade. Eu quero finalizar deles. Tem pessoas aqui que têm um desejo. Ai, tem pessoa aqui que tem um coração arte. Mas Deus está falando, aguenta e coloca a tua fé em ação. Mas seja aquele crente que acredita, não seja crente meia boca, não. Seja crente que acredita. Seja um crente que fala, Deus, Isabel gerou, já velhinha, Ana gerou, que já é uma mulher que ninguém estava lá. Eu também tenho possibilidade de receber o meu milagre. Só que promessa não é só ter filho. Promessa é você alcançar objetivos grandes. É você acreditar que coisas melhores virão de sua vida. E o teu ministério vai alavancar ou vai voar de uma tal forma que, como a nossa irmã falou aqui nessa noite, para não ficar pequeno do tamanho que Deus vai fazer na sua vida. Isso é uma promessa. Promessa é essa. E talvez você está no emprego, mas Deus tem coisas boas para você. E talvez Deus te tira do emprego. Aí você fala, Deus, não estou entendendo. Deus tem coisa boa para você. Deus tem coisa boa. Deus tem coisa boa para a igreja Rosa de Saron. Mas cabe a mim, porque eu já finalizo aqui, porque a gente pode impedir a nossa promessa. Muitas das vezes a gente coloca tudo diabo. Certo que ele tem uma parcela de culpa. Mas quem pode impedir o milagre na sua vida é você mesmo. Porque se você, o que Jesus fala? Ficar em Jerusalém até que nós seja revestido de poder. Se eu sair de Jerusalém, não tem como eu ver milagre, ter resposta de Deus, e não tem como eu ver promessa ser realizada na minha vida. Se eu sair de Jerusalém, o que é Jerusalém? Se eu sair da promessa, se
eu sair da presença, melhor dizendo, se eu sair da igreja, se eu sair dos pés do Senhor, se eu sair do altar, se eu sair de Jerusalém, não tem como eu ver milagre. E se eu sair de Jerusalém, não tem como ter promessa na minha vida. Seja fiel a Deus, porque tem promessa de Deus na sua vida. Amém? Recebe essa palavra, porque é profética e é de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Recebe, bate as palmas que louva o Senhor.